Olá, amigas, olá, amigos de conversas tão produtivas. O meu desejo é que estejam todos bem, caminhando para o bom e para o belo. Eu vou contar brevemente uma pequena história de autor desconhecido que diz assim: certa manhã, uma jovem senhora, com o coração amargurado e infeliz, contemplava a tristonha de sua janela o infinito. Em meio aos pensamentos desalentados, uma voz firme e terna ecoou no seu íntimo insatisfeito. Não é possível abandonar o campo. Ela registrou de imediato o conselho que prosseguiu: não está feliz com a colheita? Faça plantios diferentes, mas, por agora, não é possível abandonar o campo. A ternura e o vigor da sugestão recebida mudaram completamente o rumo dos seus pensamentos, e ela passou a ponderar sobre tão significativo conselho. Sim, muito significativo. É preciso terminar a colheita. Mesmo que esteja difícil, que os frutos sejam amargos, não podemos abandonar o campo sem terminar a colheita. Essa pequenina história nos fala de coisas importantes como livre-arbítrio, responsabilidade, consciência. Quando nós recebemos a possibilidade de escolher os nossos plantios, quando deixamos de ser guiados pelo instinto somente, chegamos à era da razão, momento que começamos a analisar e distinguir o bem e o mal. Isso, ainda que rudimentar, é atributo do ser humano. Essa possibilidade de escolher é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, aliado ao esforço para trilhar o caminho certo, é o grande aliado do nosso progresso. É para nós uma grande ferramenta evolutiva. Então, vamos falar um pouco sobre ele. No início, nossas poucas possibilidades intelectuais nos permitem realizar pouco, tanto de bem quanto de mal. Sabemos pouco, realizamos pouco. À medida que desenvolvemos a nossa inteligência, as possibilidades se ampliam. Então, o desenvolvimento intelectual nos dá possibilidades, mas o desenvolvimento moral nos permite usar essas possibilidades, ou a falta dele nos leva a perder essas possibilidades. Vou explicar. Nós podemos escolher, inclusive escolher fazer o mal, mas cada vez que erramos, perdemos um pouco do livre-arbítrio, porque estamos sempre sujeitos à lei de causa e efeito. Por isso nosso mundo é de provas e expiação. Essa condição é resultado do uso feito do nosso livre-arbítrio. Por outro lado, cada vez que acertamos, que nós nos elevamos moralmente, isso é desenvolvimento moral, mas conquistamos liberdade para usar nosso livre-arbítrio. Eu vou fazer uma analogia assim bem rudimentar. Uma criança, por conta das suas poucas habilidades, recebe dos pais pouca liberdade de ação. Mais desenvolvida e experiente, tem essas possibilidades ampliadas. Tornando-se um jovem rebelde e desarrazoado, vê-se tolhido em virtude das más escolhas que faz. Por outro lado, mostrando-se um jovem responsável e sensato, recebe dos pais confiança e, com isso, mais liberdade. No caso do espírito, o desenvolvimento moral é o grande expansor do livre-arbítrio. Tudo é mérito, gente. Na espiritualidade superior, o mérito é muito importante. Nosso mestre nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Esse processo de perda do livre-arbítrio é lento, já que Deus nos dá inúmeras oportunidades de reparar. Mas vamos ficando gradativamente impossibilitados, e de diversas formas.
por impossibilidades físicas, privações financeiras, circunstâncias desfavoráveis, planos que não se concretizam. E a última possibilidade que nos é tirada é a lucidez mental. Esse é o último dos dons de que somos privados, porque quer a divindade que usemos esse dom, o dom de pensar, o dom de discernir, para analisar, escolher e acertar. Vou contar um caso verídico que passou em um noticiário que ilustra um pouco essas restrições. Um rapaz cadeirante entra em um estabelecimento comercial, traz consigo um bilhete que diz: "Passa tudo, não chama a atenção", e aponta uma arma que segura com os pés. Diante de tanta precariedade, o assalto não se consumou, mas o que chama a atenção é, mesmo tão impossibilitado fisicamente, cadeirante, mudo, sem o domínio do movimento das mãos, mesmo assim, seguiu a tendência do erro e arquitetou um assalto. Não estamos aqui julgando. É um exemplo somente para meditarmos sobre como as coisas se processam e que muitas vezes nossas limitações têm também a finalidade de dificultar para nós o erro, enquanto demoramos por escolher o bem. Aí podemos perguntar: se o livre-arbítrio é limitado, como então acontecem tantas coisas ruins no nosso planeta? Deus não cria o mal. Ninguém nasce para errar, para matar. Estamos sujeitos aos acontecimentos em virtude das necessidades evolutivas dos habitantes do planeta. Na nossa visão restrita a esta vida somente, não sabemos avaliar os porquês de cada indivíduo ou de cada família. O que é um fato? Observa bem. No meio das dificuldades que atingem uma sociedade como um todo, a mesma conjuntura social atinge indivíduos de maneiras bem diversas, com maior ou menor intensidade, sempre obedecendo à necessidade e o mérito de cada um. Então, tudo trabalha pelo nosso progresso. É importante que o espírito se canse do mal, isso é importante. Chegando a esse momento, para uma parcela significativa de uma sociedade, chega o momento da transição. E aí, lemos na obra Grandes Mensagens, a sociedade perderá seus piores elementos. Sabemos que esses elementos eles são removidos para planetas mais primitivos, bem de acordo com aqueles corações recalcitrantes. Não é castigo, é justiça. E a Terra atingirá a condição de planeta de regeneração, onde ainda haverá o mal. Somos nós mesmos, né, gente? Mas com vontade de melhorar, de acertar. Imagina isso. Então, trabalhemos para conquistar. Tudo se encadeia. Não compreendemos a inteligência suprema, mas há um comando nessa mão. Por outro lado, as possibilidades de expansão do nosso livre-arbítrio são imensas. Imagina, gente, quando alcançarmos, por exemplo, a angelitude, poder ajudar os que vêm na retaguarda, poder trabalhar com os cristos planetários. O nosso Cristo Jesus trabalha sem cessar. Há muito trabalho na obra do Senhor. Enfim, sobre o livre-arbítrio. Os amigos benfeitores já nos disseram: não há virtude de fato se não houve a possibilidade de escolher. Aí, falar de livre-arbítrio, sempre estaremos falando também de responsabilidade. Jesus, que não julgava ninguém, ao prestar auxílio, aconselhava: vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Também os amigos espirituais que nos consolam, que nos inspiram para o bem, nos orientam sobre a responsabilidade por tudo quanto temos realizado.
A queridíssima Joana de Ângeles, no vasto material que nos ofertou através da psicografia do nosso amado Divaldo Franco, nos orienta mais uma vez no texto Consciência e Responsabilidade, do livro Momentos de Consciência. Ela diz assim: a responsabilidade é manifestação evidente da aquisição de consciência. A consciência da responsabilidade te conduzirá. Repara no que ela vai dizer, bem no estilo Joana. A nunca maldizeres o charco, e sim a drená-lo. A não cultivares problemas, antes a solucioná-los. A não ergueres barreiras que dificultem o progresso, porém, a te tornares ponte que facilite o trânsito. A não olhares para baixo, emocionalmente, onde repousam o pó e a lama. A não desistires da luta, perdendo a batalha não travada, todavia, perseverando até o fim, pois que a esperança é a luz que brilha à frente. A não falares mal do próximo, considerando as tuas próprias deficiências. A não aguardares o êxito antes do trabalho, pois que o primeiro somente precede ao último na ordem alfabética dos dicionários. Enfim, a responsabilidade não favorece a autopiedade. Depois de respirar, para a gente se recuperar do choque de realidade, vamos continuar. No nosso estágio de evolução, errar é bem comum. Deus sabe disso. Por isso, as inúmeras oportunidades de reparar que nos são concedidas. Oportunidades são concedidas, sim. A misericórdia, sim. Porém, sem favores. O que é esperado de nossa parte? Esforço próprio, trabalho, sem autopiedade ou revolta. Nos diz Emmanuel que a rebeldia atrapalha os melhores planos da vida. Se quando estamos plantando, estamos contentes com a escolha? Sim, contentes, porque se assim não fosse, escolheríamos outra semeadura. Então, aceitar a colheita será o mais natural. A consciência da responsabilidade nos mostra isso. Auxilia a assumir essa responsabilidade. E isso planifica. Compreender e aceitar diminui o impacto do sofrimento. Então, se erramos, importa levantar a cabeça, como os filhos de Deus que somos, e reparar. Então, deixando clara a importância da responsabilidade, a benfeitora diz: a responsabilidade facilita o direcionamento dos deveres, elegendo aqueles que são essenciais. A responsabilidade, advinda da consciência, promove o ser ao estágio de lucidez, que o leva a aspirar as cumeadas de evolução que passa a buscar com devotamento. Notaram? Responsabilidade advinda da consciência. Essas conquistas caminham interligadas, se auxiliando, se promovendo. Podemos ver isso no texto Aquisição da Consciência, do mesmo livro, onde Joana nos explica de uma maneira muito linda que efeito natural do processo evolutivo, essa conquista, a consciência, te permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Pessoal, o desenvolvimento da consciência é com certeza sinal de aperfeiçoamento moral. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, está dito que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Mas o entendimento dessa lei nós vamos alcançando aos poucos, à medida que desenvolvemos nosso senso moral,
À medida que vamos crescendo como espíritos, novos horizontes de verdades vão se descortinando para nós. Mais entendimento, mais compreensão da vida, de nós mesmos, dos outros, e assim, voltando ao texto, saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral e tranquilidade. A repetição é para nós um processo de aprendizado e bem eficaz. Se erramos, recebemos nova oportunidade. Repetimos a lição. Então estamos aprendendo sempre. Até o amor também se aprende. Então, nos explica a benfeitora. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. Repara, de novo, consciência e responsabilidade caminhando juntas, em esforço conjunto. Pessoal, sempre falamos em humano como estágio evolutivo entre o animal e a angelitude. Nele, percorremos o longo caminho do desenvolvimento dos valores morais, das virtudes, que são a consciência. Assim sendo, termina a benfeitora, o momento da conscientização, isto é, um instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Gente, a maneira como a Joana explica tem a beleza de um poema, né? Todas essas conquistas tão lindas que vimos obedeceram sempre o nosso livre-arbítrio. Não há virtude de fato se não houve a possibilidade de escolher, estar diante das portas e entrar na porta do bem. Como Joana disse no texto, avaliar e selecionar. A finalidade é sempre nossa renovação. Essa é a jornada de redenção. E olha, os convites do amor vêm sempre antes dos convites da dor. Os resultados que nós buscamos são os excelentes. Então, como alcançá-los? A partir daqui, vamos nos guiar pelo texto Caminhos para a Saúde, da queridíssima Joana de Ângeles, que vai nos orientar nessa jornada. Ânimo, pessoal, porque para fazermos tudo isso, precisamos acreditar, crer e crer retamente. Crer retamente é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis nos quais se crê. Essa é uma crença estimuladora que enriquece de beleza e aciona os mecanismos da vida, alterando o comportamento para melhor e propondo uma vivência pautada na força da crença. Então, aprimorar os nossos propósitos, acreditar que pode ser melhor e, cansados do mal, querer o bem, cansados do conflito, ansiar pela paz. É como se a gente começasse a se distanciar do que é vulgar na direção do nobre, do rasteiro na direção do elevado. Joana afirma: a fé tudo pode, pois aciona inexplorados mecanismos íntimos do ser humano, geradores de forças não utilizadas, modificando a paisagem interna, depois externa, do ser. Então, começa lá dentro da gente, uma insatisfação positiva no íntimo do ser. Porque insatisfação pode ser positiva também. E quando a gente vivencia algo melhor, cresce o desejo do bom, do bem e do belo. Joana continua: a crença reta enseja uma visão otimista da vida, que se enriquece de motivações que nada perturba.
Imagina essa paz, gente, essa confiança. Joana diz que crer retamente em vista dos propósitos elevados conduz ao querer retamente. Gente, querer retamente é um livramento e tanto. Joana explica o porquê. Uma das razões do sofrimento humano é o querer equivocadamente, conforme a ilusão do prazer imediatista e alucinado, que elege o dispensável em detrimento do essencial, de acordo com o transitório e não com o permanente, e para consegui-lo, age segundo as tendências negativas, comprometendo-se moral e espiritualmente. Pessoal, qual a chance de isso dar certo, né? Esse querer equivocado escraviza o ser às paixões inferiores, cujas algemas o retêm aos efeitos infelizes. Sim, o efeito das paixões inferiores será sempre, mais cedo ou mais tarde, razão de sofrimento. Para o seu prazer, o indivíduo quer o que não lhe convém, permitindo que o egoísmo se sobreponha aos interesses gerais, prejudicando todos aqueles que possam constituir-lhe impedimento. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença. Os meios incorretos não são justificáveis quando usados para fins nobres, porquanto degeneram os ideais que devem permanecer puros. Deus, Ele nos ama como nós somos. Não espera sermos perfeitos para nos amar. Ele nos ama já, mas aguarda pacientemente o nosso progresso. Aguarda que cheguemos até Ele. Lembra o conselho do nosso mestre: sede perfeitos. Essa é a jornada da nossa redenção. E Joana lembra o nosso mestre. Jesus sempre quis retamente e sempre agiu, tornando a sua mensagem uma luz inapagável a varar os séculos, superando as adulterações lamentáveis. Olha, não é mais tempo de pensarmos que Jesus está muito acima de nós. Sim, Ele está. Mas Ele é o nosso modelo e guia. E modelo é para ser seguido. Foi para isso que Ele caminhou conosco sobre a terra. Bom, continuando. Quando se crê e se quer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. E essas palavras, conforme se refere o Evangelho, exteriorizam o de que está cheio o coração. E a música da palavra as traduz para o exterior também retamente. Olha, é tão clara e límpida a explicação da Joana que nem é preciso comentar. Escuta bem. A palavra é valioso instrumento de comunicação que tem entorpecido grandes ideais da humanidade. Fala-se por falar. Fala-se para dissimular emoções e ideias. Fala-se com objetivos sórdidos e prejudiciais. E aí? A palavra que liberta igualmente se faz meio de escravidão. Por isso, a arte de falar impõe requisitos que são essenciais para se expressar retamente. Atenção nisso. Deve-se pôr na palavra a descrição que sabe como e quando falar, evitando gerar constrangimento e amargura. Não faltam no mundo acusadores e tagarelas da inulidade, das ideias vazias de conteúdo, de ironias e sentidos dúbios. Eles inquietam e condenam, infelicitam e desajustam, dominados por idealismos falsos e paixões inferiores. Analisa bem, gente. Nós temos sim ideia do valor da palavra, só não temos ideia do efeito devastador do seu mau uso para com os outros e para conosco mesmo. Devemos ponderar. Ela continua.
O falar retamente fomenta o progresso, desenvolve as aspirações e ideais de liberdade e amor e impulsionam as criaturas para o bem. As boas palavras enrijecem o caráter, dulcificam o coração, iluminam. As más entorpecem os sentimentos, deformam a conduta, matam os ideais de enobrecimento. Vamos respirar um pouco para assimilar isso, que é um conjunto de virtudes. Olha só, crer, querer e falar retamente produzem uma vibração de paz, alterando o comportamento emocional, refazendo o equilíbrio das energias. São inevitavelmente caminhos para uma existência saudável. Bom, a orientação da benfeitora é retidão em tudo, como vimos. Retidão seria a virtude de seguir sem desvios a direção indicada. No caso aqui, para ficar claro, retidão é apresentada como um caminho para a comunhão com Deus. Viver de acordo com as leis de Deus, refletir o caráter de Deus. Bom, seguindo o texto, Joana diz: logo surge o momento da ação, que equivale à diretriz do opera retamente. Os requisitos anteriores, crer, querer, falar, alcançam o seu momento máximo na ação, sem o que deixam de influenciar o comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. Sim, claro, aquilo que trazemos dentro de nós, o que pensamos, acreditamos e queremos, é o que somos. Por isso se reflete no comportamento, e o comportamento de alguém influencia pessoas. Isso é uma responsabilidade bem grande. O que deixamos na nossa passagem pela vida das pessoas? Então continua Joana. A retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. Um coração tranquilo é resultado de uma conduta reta e, por consequência, base para uma consciência de paz. Sem dúvida, né, pessoal? Uma pessoa que teve sua vida pautada pela retidão, segundo a lei de Deus, já que a lei humana tem muitas nuances, o que essa pessoa teria para lamentar? Então, pessoal, interdependem-se, portanto, esses elementos para uma vida feliz. Isso porque olhar para trás sem remorsos, agir sem medo, em face dos sentimentos nobres, produz um estado de paz que nada perturba. O mundo progrediu sempre graças àqueles que agem com retidão. E mais que isso, os seus exemplos de dedicação às causas dignificadoras foram base do processo de engrandecimento da vida de outras criaturas. E olha, isso no pequeno e no grande. Sim, imagina os exemplos dentro do lar, esse pequeno sistema, como deixa suas marcas, sua influência no presente e no futuro daquelas almas. É fazer nosso melhor onde a vida nos colocou, no pequeno e no grande. Joana continua. Em uma sociedade injusta, é um verdadeiro desafio operar retamente. As propostas da insensatez se multiplicam. Os conchavos da desonestidade, bem urdidos e disfarçados de legais, enxameiam. As concessões morais e conveniências fazem-se quase normais. O que nós estamos vendo nos nossos dias? Exatamente isso, né? Então, quem age com retidão parece alienado e até mal visto, como se o fizesse para chamar a atenção. Há uma oposição sistemática arquitetada contra o correto, de modo a impedir o desmascarar da fraude e da corrupção em predomínio. Aqui é fácil de entender. Estamos vivendo tudo isso. Há 4 áreas em que o espírito, quando encarnado, ele se perde. No sexo desregrado, na vaidade exagerada de todos os tipos,
na ânsia desmedida por amealhar bens materiais, mais bens materiais, né? E a ânsia pelo poder, mandar em pessoas. Em maior ou menor grau, tudo pode para alcançar esses objetivos e vai se tornando normal. Por isso, diz o texto da querida benfeitora: operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, das realizações mais simples e de aparente significação sem importância. É aparentemente sem importância somente, né, pessoal? Tanto para o certo como para o errado. Continuando. Viver retamente é o passo seguinte. As ações se sucedem. Quem age retamente vive retamente. O seu hoje representa as ações antes realizadas e o seu amanhã defluirá das suas atividades hoje desenvolvidas. Então a Joana vem mostrando que é uma construção. Então, a vida adquire sentido e significação, porque não se acabando no túmulo, amplia-se ao infinito, rica de oportunidades excelentes. Gente do céu, olha a excelência disso. Teremos aprendido a viver. Olha, suas horas transcorrem harmoniosas e as suas lutas, mesmo quando desgastantes, não o infelicitam, porque elas são conquistas de patamares mais elevados que aguardam. Fazemos ideia do valor dessa conquista? Harmonia mesmo nas lutas. Joana lembra com muita beleza aquele que foi o maior exemplo de harmonia e de serenidade para nós, o nosso Mestre querido. Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves do céu tivessem os seus ninhos e as feras os seus covis, porque para ele uma só coisa era importante: dar-se no mundo de coisas que valem o que se lhes atribui, já que não têm valor real. Sempre que se fala dele, o conteúdo é sublime, né? Bom, como em tudo que dará resultados grandiosos, é preciso esforço. Uma vivência de tal natureza impõe um grande esforço, já que larga a porta que conduz à perdição. O passo imediato é esforçar-se retamente. Essa força, que decorre do querer, é responsável pelos resultados das aspirações. Mas o que é, Joana querida, esforçar-se retamente? Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia a felicidade real, duradoura, sem as aflições dos prazeres fugidios que necessitam de repetir-se sem cessar, não lhes aplacando a sede, antes aumentando-a perturbadoramente. Esses são os prazeres materiais e sensoriais, né? Que não saciam, porque não completam, não preenchem, não engrandecem a gente. A benfeitora complementa a explicação. A constante renovação moral e o trabalho para alterar a estrutura do comportamento exigem o reto esforço, que leva ao êxito. De natureza íntima, decorre do crer nas metas a alcançar, do valor que possuem, a fim de querer com afinco, de modo a aplicar a capacidade de ação. Repara, de novo, crer, querer, ação. E continua a benfeitora. Esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva. Transborda mesmo, porque só em pensar já influenciamos o ambiente em que estamos. E da mesma forma, a distância também. Influenciamos também a distância. Isso sem contar que são os nossos pensamentos
que formam a psicosfera da Terra, né? No que tange aos sofrimentos, que é o problema da jovem senhora da história, por que não dizer nosso também? No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Todo aquele que se deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz quadros enfermiços e se debate nas malhas de dores perfeitamente dispensáveis. Gente, atenção nisso. Por um processo de natural afinidade, sintoniza com as doenças, abrindo brechas nas próprias resistências para a instalação de males e perturbações. Pessoal, o pensamento é condutor da vida. Sempre é bom lembrar que o pensamento nasce nos sentimentos. Se nossos sentimentos são perturbadores, olha o que acontece. Favorece nosso adoecimento, né? A ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do corpo psicofísico, expulsando as doenças e gerando ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. Então, vigiar os sentimentos e educar o pensamento é de grande importância. Olha o que vem a seguir. Acrescente-se a esse quadro a interferência dos espíritos desencarnados no cotidiano das criaturas humanas. Pessoal, muita atenção a isso, está falando do que pensamos. Os raios mentais direcionados propiciam a sintonia com entidades de teor vibratório correspondente. Claro, lei de afinidade e de sintonia, né? Não é, pois, de surpreender o atual surto epidêmico de obsessões que decorre da afinidade mental e moral. Isso é importante, moral, existente entre homens aturdidos e os espíritos infelizes, com os quais os primeiros mantêm convivência ideológica. Por isso, a orientação da benfeitora sobre retidão em tudo. E aí, minhas amigas, meus amigos, a terapia para essas ideoplastias enfermiças, essas formas de pensamento extravagantes e doentias, terá que partir do próprio paciente, por meio de uma radical mudança de comportamento mental e moral, a fim de se desatrelar das vibrações que o envolvem. Então, Joana vem mostrando para a gente a construção do que devemos fazer, a mudança necessária no comportamento. É uma lógica irrefutável. Pensar retamente enseja harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade e a convivência psíquica com eles. Sim, a convivência psíquica com os benfeitores da humanidade é possível. A convivência psíquica com eles propicia energias benéficas e saúde que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando seus efeitos. Então, chegando ao final desse incrível roteiro de se conduzir retamente, Joana tem mais uma lição para nós. O hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. Pessoal, tentando entender esse conselho final da benfeitora, ela falou longamente em aperfeiçoamento moral. Vejam, o aperfeiçoamento moral requer muita conexão conosco mesmos. Nas suas obras, Joana deixa sempre bem clara a necessidade de olhar para dentro da gente com coragem, conhecer as nossas limitações e aí, conhecendo, trabalhar a mudança. Então, a meditação é uma ferramenta poderosa para realizar essa conexão conosco. Bom, diz a benfeitora querida, temos fixado em nossa memória, em maior quantidade, as impressões infelizes, os atos reprocháveis, as aspirações inferiores. Por isso, afirma-se que meditar
é muito difícil. Para começar, a gente poderia ponderar nisso, de que em alguma medida, se não estamos isentos dessas fixações que ela falou. Aí, Joana explica o próximo passo. Basta, porém, que se mude a direção dos hábitos mentais e se criarão as bases da meditação. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Nas suas obras, Joana fala muito em otimismo e esperança. Veja, não é um otimismo infantil, inconsequente. São um otimismo e uma esperança operantes, que nasce de um esforço. A fé aciona mecanismos íntimos, lembra? Continua. Por mau hábito, quando algo negativo acontece, a pessoa se deixa consumir, entregando-se, comentando, repetindo e fixando o negativo, né? No entanto, quando algo de bom e útil acontece, raramente se analisa, penetra e revive, logo substituindo-o por outro. A gente nem percebe, porque vive em automatismo, mas muitas vezes a gente nem agradece ao Criador. E aí, repara o que nos acontece em virtude desse comportamento. Natural que, desacostumado à reflexão em torno do bem e da paz, da saúde e da alegria, tenha dificuldade em meditar retamente. Mas a Joana não fala nada por falar. Olha só. A meditação dulcifica a aspereza da luta, harmoniza o intelecto com o sentimento, acalmando o ser. Nossa Senhora, vale muito a pena o esforço, né? Meditar é aplicar a concentração na busca de Deus interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Sentir Deus é alimentar-se da sua energia. Minhas amigas, meus amigos queridos, dizem os benfeitores que no nosso estágio evolutivo não podemos ver Deus, mas senti-lo podemos. Se meditar pode fazer isso por nós, meu Deus, que bênção! Então nos foi ensinado o caminho com riqueza de detalhes e de bondade. Obrigado, Joana. Muito obrigado, Joana. Agora, conosco. Me despeço de vocês já com saudades, deixando os ternos conselhos da queridíssima Joana, extraídos da mensagem Karma e Consciência, que também servem à jovem senhora da breve história como a todos nós. O karma é o efeito das ações praticadas, fruto da árvore plantada e cultivada. O karma está sempre em processo de alteração, conforme o comportamento da criatura. A desdita que se alonga, o desar que amargura, podem alterar-se favoravelmente se aquele que os experimenta resolve mudar as atitudes, aprimorando-as e desdobrando-as em prol do bem geral, do que resulta no bem próprio. Não existe, nas soberanas leis da vida, a fatalidade para o mal. O que ao ser acontece é resultado do que ele fez de si mesmo e nunca do que Deus lhe faz. Refaze, pois, a tua vida a todo momento para melhor, mediante os teus atos saudáveis. Constrói e elabora novos karmas, liberando-te dos penosos
que te pesam na economia moral. A consciência é a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e desenvolvendo os recursos em favor do seu vir a ser. Essas possibilidades que se encontram adormecidas são a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar. Amplia, desse modo, os tesouros da tua consciência e o teu karma se aureolará de luz e paz que te ensejarão plenitude. Ficam todos com Deus e em paz.